Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Cláudia aqui do Mafagnefinhos e hoje a gente vai falar sobre Retorno a Brideshead de Evelyn Waugh após a vinheta. Bom, este livro foi editado pela TAG e eu assino a TAG, gosto muito dos livros da TAG. Ele foi feito junto com a Companhia das Letras, veio com um marcadorzinho aqui, eu amo. Este é um dos livros dos chamados livros da curadoria, que são livros mais clássicos, digamos assim. Eu desconhecia o autor. Quando eu comecei a ler o livro, eu li o livretinho que vem junto com ele e também o prefácio que tem aqui, algumas considerações. Não sei em qual dos dois eu fiquei sabendo que esse autor era considerado um autor, digamos assim, mau, uma pessoa má. Porque má, legitimamente, não uma pessoa que botava a boca nas outras, justamente como Boca do Inferno, o Gregório de Matos. Na verdade, ele era do tipo, aquela pessoinha horrível que entrava num grupo de amigos, entre aspas, e daí não ficava satisfeita enquanto não fizesse alguém chorar. Ou, em meio à guerra, todo mundo passando fome, seus próprios filhos com fome, e ele pega a banana que tem em casa, a única comida que tem em casa, descasca aquela banana lentamente e come na frente das crianças e não dá nada pra ninguém. Ele era esse tipo de pessoa, eu li aqui. E quando eu comecei a ler, eu fiquei na dúvida. Aquela velha discussão, devo prestigiar uma pessoa assim ou não? Cheguei à conclusão, e isso está colocado num vídeo que já deve estar no ar, e se já estiver, eu deixo aqui nos cards, que sim, eu não preciso deixar de ler todo e qualquer autor que tiver uma atitude dessas horrorosa na vida, porque senão eu não vou ler ninguém, né? Se a gente for pensar, os escritores, os autores são humanos, são pessoas que erram, são pessoas que não são deuses, e eu vou ter que escolher aqueles que, para não ler, aqueles que me ofendem pessoalmente, que eu me sinto estressada por ofensa pessoal, talvez, né? Não é o caso desse. Na verdade, no livro não há nada demais, é só a história deste autor. Resolvi encarar. Quando eu comecei a ler, eu me arrastei nessa leitura, eu achei chatinha, mas com o transcorrer da leitura, eu fui gostando bastante do livro. Então, foi uma leitura que eu aproveitei bastante e que eu curti acompanhar a história dos personagens. E entendam, a questão histórica, o fato o autor estar mostrando como se portava a nobreza da época, não me surpreendeu, então não foi uma novidade. Leia Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, que a gente vai ver mais ou menos o que tem aqui também. E outros livros, a gente tem o comportamento da nobreza expresso. Inclusive, estou lendo o livro Queda de Gigantes, do Ken Follett, que também tem uma parte que fala sobre a nobreza em outras épocas, se eu não estou enganada, mas, enfim, entenderam, né? Então, a questão histórica não foi algo de novidade, algo que me fizesse pensar diferente, mas eu achei interessante acompanhar a história dessas pessoas. O que nós temos aqui? Um personagem principal que está em meio a uma guerra, e confesso, não lembro se primeira ou segunda. Ele tá na guerra e o batalhão dele é deslocado para algum lugar que ele descobre no outro dia, ou no mesmo dia, enfim, ser um lugar que ele conhece muito bem na Inglaterra, que era a casa de um amigo, que ele foi um amigo muito querido, muito dileto na sua época de estudante. Então ele está nessa propriedade e ele começa a rememorar o seu passado e tudo que aconteceu com relação à sua amizade com esse rapaz. O nosso personagem principal, ele foi estudar em Oxford, filho de um homem de muitas posses, e lá conheceu um outro menino que não estava no seu curso, mas estava em outro, enfim. E este outro menino, o Sebastian, ele era considerado um sol, uma pessoa cativante, uma pessoa com quem todos gostariam de estar junto. Ele era considerado uma perfeição, uma beleza ímpar. E o nosso personagem principal, então,
se apaixona por essa figura. Eu não compreendi se havia aqui um relacionamento homoerótico. Eu entendi que sim, que era um rapaz se descobrindo ali uma paixão homoafetiva. Não fiquei com certeza. Não quero dar spoiler do que acontece depois, mas é isso que a gente vai acompanhar. A gente vai conhecer dois rapazolas, 18, 19 anos, em Oxford, se conhecendo, e eles começam a sair juntos e a se relacionar, ir para lugares, e um apresenta sua família para o outro. Este que é o Sol, Sebastian, tem issues. Tem suas dificuldades, suas questões com sua própria família. Por seu lado, nosso protagonista também, mas a gente vê no decorrer da trama que as questões que o Sebastian tem com sua família são muito mais profundas que a que o protagonista tem com seu pai. Ele não se relaciona bem com seu pai, o protagonista. Mas, no outro lado, sim, é uma família que se relaciona bem, mas há problemas. Para um leitor atual, para um leitor moderno, contemporâneo, com uma família que se relaciona bem, é difícil entender o que está acontecendo naquela família para que Sebastian tenha tanto problema com ela. Não sei. É uma família disfuncional? Um tanto mais ou menos. Os pais não se suportaram, se separaram, cada um vivia no seu canto, vivia bem. Então, não haviam brigas em casa, não haviam discussões. Acontece que o menino Sebastian, esse rapaz de 18, 19 anos, começa a beber cada vez mais e a gente vai se deparar no futuro com uma pessoa alcoólatra. Não vou falar mais a respeito do livro, mas é um livro interessante nesse aspecto, falando de alcoolismo, falando de relações familiares, falando do comportamento da nobreza, falando sobre dificuldades nas uniões entre casais e moralidades que as pessoas queriam, não falta o termo, mas queriam desrespeitar, digamos assim, falta o termo. Uma família muito livre, uma família nem tanto, famílias que se comportam com amor, mas com amor, parece que amor para os outros verem, mas não sentem esse amor internamente, enfim. Eu gostei bastante de ler o livro. As edições da Tag são sempre primorosas e eu recomendo muito. Então é isso, gente. Leiam que vocês não vão se arrepender. Continuem comigo, assistam os outros vídeos. Vai ser um prazer te ter aqui participando. E não deixe de comentar aqui embaixo se você já leu esse livro, se não leu, o que você tem a dizer a respeito de qualquer coisa. Tá bem? Te vejo no próximo vídeo. Beijos e me liga.